Pois bem, nós vamos receber o Hugo Albuquerque. O Hugo Albuquerque é advogado e editor da editora Autonomia Literária, editor-chefe, publisher da Jacobina, da edição da Jacobin no Brasil. A Jacobina é um dos mais destacados analistas internacionais do país, também analista político aqui da realidade brasileira, e está acompanhando par e passo o furacão chinês, né? Nós registramos ontem, mas não tinha essa dimensão. O pânico com a DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, ela fez as ações das empresas americanas perderem o PIB da Arábia Saudita, R$1 trilhão na Bolsa anteontem. Tá? E é, de fato, um abalo neste que se projetou, curioso, né? A posse foi segunda semana passada, menos de uma semana depois da posse do Trump, em que esta linha de frente do capitalismo global, os banqueiros são mais espertos, ficam escondidos, né? Não aparecem não, né? Que são os donos das plataformas. Será que se mostraram gigantes de pé de barro? Vamos entender com o Hugo Albuquerque o que está acontecendo. Hugo, muito obrigado por ter vindo hoje, tudo bem? Bom dia, Mauro. Um abraço ao Maxwell nos bastidores, ao nosso público aqui. É realmente um fato muito importante que aconteceu. E eu até tuitei, sintetizando um pouco essa situação. Além da tecnologia que os chineses desenvolveram, eles fizeram um código aberto. Isso é muito importante, porque isso abre a possibilidade para desenvolvedores autônomos, não as grandes corporações, avançarem com a tecnologia da tal da inteligência artificial. Como diz o Nicoleles corretamente, nem é inteligência nem é artificial. Um sistema algorítmico de busca de dados e organização desses dados ali em resposta. O que os chineses fizeram foi muito, muito importante. Outra coisa que isso mostra que não apenas o mercado de tecnologia americano, que está no poder por seu oligopólio, ele tem uns pés de barro do ponto de vista tecnológico, ele já não detém a exclusividade da inovação, como ele tem um problema grave. As ações desse setor estão inflacionadas, como o próprio mercado de ações americano está inflacionado também. Os americanos já não têm metade da economia mundial, mas eles têm metade do valor do chamado mercado de capitais, né, as ações, a bolsa do mundo. Então, é óbvio que as ações das empresas americanas elas estão inflacionadas. Isso vai muito além de IA, e o DeepSeek acerta nisso. Por isso, gerou um pânico nos Estados Unidos, porque não atinge só a indústria da tecnologia de informática ou da IA. Pega, por exemplo, a Tesla, do Elon Musk. Você já viu? Quantos Tesla você já viu na rua, Mauro? Quantos BYD você já viu? Não vi. Olha, não me lembro de ter visto Tesla aqui no Brasil. Mas esse chinês aí da BID, né? O BID, aqui em Brasília, cara, é um atrás do outro. É impressionante. Então, o que justifica? Inclusive Uber, tá? Já peguei outro dia aí Uber ou 99, com esse BID, eu nunca tinha andado, fiquei muito impressionado. Se não houve um barulho sequer, um negócio assim, muito diferente, né? Agora, o que justifica a ação da Tesla ser tão valorizada se esse carro não existe? Se já deu aquele Cybertruck, explode aquele treco, o pessoal morre, né? Até o João, que estava aqui agora há pouco, estava assistindo ele, até a figura ideal. O João devia fazer um episódio algum dia sobre Cybertruck, porque aquilo é um absurdo. Aquele carro é um absurdo de design, ele é quadrado, já aconteceram acidentes terríveis, já morreu gente com aquela porcaria. Então, o que justifica as ações da Tesla terem o valor que tem? Porque eles ficam captando dinheiro de fundos aí trilionários, de pessoas, de investidores privados, de empresas. Só que eles não têm aquele ouro de tolo, Mauro. Aquilo é a ponte do Brooklyn. Lembra quando tinha uns picaretas aqui em São Paulo no passado também que vendiam ali o viaduto da Santa Efigênia? Vinham os coitados que reproduzindo a prática que tinha nos Estados Unidos, quando a galera chegava lá e o pessoal vendia a ponte do Brooklyn para pegar dinheiro dos coitados. De certa maneira, a economia americana está girando em torno desse ouro de tolo, dessa roleta. Então, mas espera aí, antes de entrar, queria te fazer uma pergunta, você traz um dado muito relevante. Ainda em relação ao tema da inteligência artificial, o que você falou
Diferentemente lá do ChatGPT e outros desses modelos lá dos gringos, dos estadunidenses, o DeepSeek tem um código aberto, então acessível a todo mundo. No caso deles é fechado e com mais um detalhe, né? Para usar o ChatGPT, você precisa assinar. No caso do DeepSeek é de grátis, né? É de graça, é isso? Ou seja, me parece que mudou completamente o paradigma dessa indústria de inteligência artificial. Ou estou errado? Mudou porque eles tiraram isso daí dessas grandes empresas, que como o Varoufakis falou, até naquele vídeo que está circulando bastante aí, você tem essas grandes corporações produzindo IA através de dados roubados, né? Treinando a IA com dados que são que a farmácia vende, que você entrega seus dados ali, os caras pegam isso. Então, com o código aberto, você tem a possibilidade de desenvolver a IA de maneira autônoma, mais ou menos como o Linux. É como se o mercado da IA fosse o Microsoft lá, todo o pacote do Windows e tal, e os chineses tivessem criado um Linux da IA, o que permite o desenvolvimento dela de forma coletiva, sem um controle capitalista. Então, os chineses, de certa forma, criaram a tecnologia deles e eles tiraram da mão das corporações a exclusividade de desenvolver a tecnologia, o que é muito importante. O que permite para programadores, desenvolvedores do mundo com condição, né, técnica de atuar na área, que ajudem a construir essa tecnologia, que é importante para a humanidade, sobretudo do ponto de vista da tradução. Mas lembrando, a IA que tem possibilidades militares, Mauro. Sabe qual foi o grande uso aí de IA recente e na guerra? Gaza. Israel atacou Gaza mapeando, não de um jeito humano, os alvos. O Sérgio Amadeu explica bem essa questão de como eles usaram a tecnologia para atacar tão rapidamente, de maneira tão brutal, a faixa de Gaza. Então, quando a gente está falando de IA, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de tradução, a gente está falando de avanços aí para empresas, mas a gente está falando de guerra também. Na medida que os chineses roubam o fogo dos deuses e entregam para a humanidade, isso dá a possibilidade de vários países usarem IA como uma plataforma defensiva do imperialismo, como forma de incremento militar e de autodefesa. Então, isso também mexe com os americanos, porque aí a gente tem de cair num ponto muito importante aqui também, que eu escrevi lá na Jacobina, está no site da Jacobina, um texto sobre o Peter Thiel, ou Peter Thiel, que é um alemão, né, radicado nos Estados Unidos, que é uma das principais figuras de bastidor desse governo Trump, hoje mais poderoso do que nunca. Ele é um cara que tem relações com a CIA, entendeu? Essas relações são públicas, isso não é teoria da conspiração, tá na Forbes lá, ou no inglês da Faria Lima, Forbes, a Forbes, meu. Tá lá, aquela revista que trata de rico, de fortuna, como a empresa dele, que é uma das, né, que é fornecedora da CIA e da comunidade de inteligência americana, ela, além de fornecedora, ela foi financiada pela CIA. Então, esse tal capital privado do Vale do Silício é privado coisa nenhuma, Mauro. Isso tem conexões com o aparato de inteligência e de espionagem americano, com o aparato militar. Isso é financiado pelo contribuinte americano. Isso tem propósito militar. As coisas elas estão juntas nessa conversa toda. Esse cara foi o principal articulador do Mark Zuckerberg ter se tornado o dono único do Facebook, sacaneando os sócios dele, inclusive aquele brasileiro lá, o Eduardo Saverin, e que depois facilitou para o Zuckerberg criar aquele grande império de mídia, que é a Meta, juntando o WhatsApp, o Instagram. E ele também foi fundamental para o Elon Musk, que é esse grande aí bilionário com ouro de tolo, cuja fortuna aumentou nos últimos 10 anos com valorização de ações de maneira artificial. Ele ajudou o Elon Musk a comprar o Twitter, transformou nessa coisa horrenda que é o X. Então, você fez um artigo, ia te perguntar disso mais tarde, mas você já antecipou e acho que vale a pena. Estou colocando aqui no chat o link para esse artigo na Jacobin, na edição brasileira da Jacobin, sobre esse cara, o Peter Thiel, que foi o cara do PayPal, né? É um bilionário, não tão bilionário quanto os outros, mas ele tem uma diferença em relação aos demais, né?
E é isso que você vai dizer, não, esquece, Steve Bannon já era, né? O pessoal dando importância, Steve Bannon não tem uma relevância nenhuma nos Estados Unidos, se é que de fato teve aquela relevância toda que o pessoal falou. Este é o cara que é o ideólogo do governo Trump, o Peter Thiel, e interessante que ele é o ideólogo tanto do Trump quanto desses caras das plataformas, né? O Zuckerberg e o do X, agora escapou, e outros, né? Ele tem um papel central hoje no governo Trump, né? No bastidor, Total. né? Ele é um teórico, e ele é um articulador, ele é um engate entre a CIA e entre as indústrias, as empresas privadas do Vale do Silício. Ele é um cara que articula isso politicamente, mas porque ele tem um vínculo com a CIA. E ele é um sujeito, ele é filósofo também, então ele é um cara que cria teorias para justificar essa coisa do Trump. Esse governo do Trump 2, todo mundo concorda que ele é mais convencional que o primeiro e ele, em grande medida, foi criado e incentivado pela galera das grandes empresas de tecnologia, essas empresas que são sobrevalorizadas, elas são artificialmente valorizadas. Não é normal que a fortuna desses caras tenha crescido tanto, não é que eles criaram nada tão relevante. É relevante o fato que a Tesla não inundou de carros o mundo, não inundou. São protótipos, gente. A coisa do Cybertruck não está definida ainda, não há um modelo popular, como foi o Ford T, em um dado momento da história, que universaliza aquela tecnologia. Em grande medida, isso é especulação, isso é economia, é capital fictício. A gente não está falando propriamente de carro real, como era há 100 anos. A gente está falando numa conversa que valoriza ações, que cria toda uma economia especulativa, mas que não produz a tecnologia propriamente dita, mas capta dinheiro e gera tecnologia principalmente militar, que mantém a hegemonia americana e de seus aliados nesse campo. Agora, É por aí que queria falar passa. também sobre essa questão militar e a repercussão, mas antes você traz uma informação importante, né? O que você está dizendo é que existe hoje uma bolha artificial, tá? Criada na Bolsa de Valores e na Nasdaq, lá nos Estados Unidos, com uma valorização completamente artificial do preço das ações dessas empresas, mas não só delas. E o que a gente aprendeu ao longo da história é que se é bolha, uma hora vai estourar. Então, ou ela vai desinflar, mas qual a capacidade do Trump conduzir a desinflagem dessa bolsa? O Trump está lá, principalmente, para fazer essa bolha continuar prosperando. Para, com seus truques de marketing, a sua política direcionada para esse setor, ele faz a economia americana crescer. Então, o Trump ele vem amparado numa fração da burguesia, que é a turma da tecnologia, mas também nos interesses da espionagem, em detrimento da indústria bélica e do petróleo, que foi o grande carro-chefe do Biden, né? O Biden ele não fez a guerra na Rússia só por propósitos estratégicos, ele movimentou muito dinheiro para a indústria do petróleo, para a indústria da arma, para basicamente fazer aquela guerra por procuração ali e mesmo destruindo o resto da economia americana. O efeito da guerra na Ucrânia, eu escrevi sobre isso também, ele não foi positivo não foi positivo para o resto da economia americana. Gerou inflação, depois endividou as pessoas com juro alto, mas para essas duas indústrias, o Biden foi fundamental e tudo que ele fez, ele não deu aquele ponto sem nó. Tinha o interesse até da família dele na Ucrânia, mas isso aí é menor. E o Trump vem para defender esse setor. Esse setor e, como você bem colocou aí, de uma maneira mais ampla, a Bolsa Americana, que tem se valorizado, Mauro. O que aconteceu na economia americana de muito relevante nos últimos anos? Quase nada. O que explica a valorização dessas ações de maneira contínua de uns anos para cá? É uma pura artificialidade, é um jogo que fez o Elon Musk sair de alguns bilhões para todos esses bilhões aí. Isso não tem a ver com economia real. Só que isso tem uma chance muito grande de estourar. E esse fato chinês é um problemão. Eles estão desesperados. Olha um outro detalhe: pela primeira vez, acho que na história, dois apps não americanos, dois apps chineses, lideraram os downloads nas App Stores americanas. Primeiro foi o Xiaohongshu, que é o Instagram lá da China. E agora ele foi substituído pelo DeepSeek. Então, quando você entra no ranking americano, está lá um app chinês. Como estava há poucas semanas um outro app chinês.
Então, para o Trump entrando no poder agora, é uma péssima notícia que tenha coincidido com esses avisos. É claro que o DeepSeek ele foi alardeado agora. Os chineses eles acabaram chegando nisso um pouco antes, inclusive tem textos aí a respeito do DeepSeek de semanas atrás, que a própria Ara Vidal escreveu. Agora, os chineses deram uma segurada e colocaram isso no contexto do Trump, para também dar de cara na imagem do MAGA, do Make America Great Again, para dar uma assustada no Trump. E o Trump acusou o golpe, porque isso pega no calcanhar de Aquiles dele. Essa é a pergunta que eu queria te fazer agora, exatamente. Este episódio é mais um, e parece um episódio relevante, né? Desta batalha ao redor da inteligência artificial, nessa que é a nova polarização do mundo, né? Estados Unidos e China. Né? No passado foi Estados Unidos e União Soviética, hoje Estados Unidos e China. Como é que você vê a chegada do Trump e este jogo essa confrontação entre Estados Unidos e China a partir de agora? O grande plano do Trump, Mauro, foi parar a China. Ele é o primeiro presidente. O Obama já estava começando a cercar a China, mas quem cria o grande e moderno discurso sinofóbico nos Estados Unidos é o Donald Trump, com a política de tarifações para tentar, de alguma maneira, barrar não toda a economia chinesa, mas o desenvolvimento tecnológico chinês. A China é um país que ainda tem um PIB per capita muito menor que os Estados Unidos, mas como a população é maior, ela tem escala. E ela tem o Partido Comunista no comando, capaz de organizar os recursos e desenvolver e canalizar de maneira correta os recursos do país para desenvolver a tecnologia de ponta. Só que, ao contrário da antiga União Soviética, ela tem um mercado muito bem azeitado e ela está integrada ao comércio mundial. Então, é como se a China fosse um mix dos dois maiores problemas americanos no século XX, que os americanos venceram. De um lado, o Japão, do outro, a União Soviética. Só que a China sendo um país sob a hegemonia de um partido comunista, sendo um país socialista, ela detém também elementos que deram certo na Ásia. Ela copiou e instrumentalizou isso daí. E ela consegue, por ser um país soberano, desenvolver tecnologia de ponta, coisa que o Japão não consegue, coisa que a Coreia do Sul consegue até certo ponto. Não, o Japão consegue até certo ponto, mas quando bate naquela coisa de hegemonia ocidental, eles não conseguem. Tipo Taiwan, que construiu aqueles nanochips, e os americanos botaram para eles abrirem uma fábrica lá nos Estados Unidos, porque se acontecer qualquer coisa, eles tomam, Mauro. Vai estar no território americano. Então, a China não tem esse teto da falta de soberania, que é um problema para o Japão, para a Coreia do Sul, para Taiwan. A China não tem. A China é um país autônomo, realmente, e isso foi conquistado à base de muita luta. Eles assustam o Trump nesse sentido. O Trump tentou, já no seu primeiro mandato, e construiu um consenso na política americana anti-China, que passou a ocorrer também entre os democratas, mas com outro discurso, aquele discurso democrata de direitos humanos, democracia, enquanto o discurso republicano ele é mais honesto, é simplesmente os Estados Unidos estarem acima de tudo, né? Ele é mais direto, ele é pornográfico. Mas ambos os discursos são a mesma coisa. Isso foi uma vitória do Trump na política americana. Eles querem fazer com que os chineses não atinjam esse topo tecnológico, porque atingir esse topo tecnológico pode fazer os chineses terem uma virada econômica muito grande, que além da quantidade de riqueza que eles possam produzir, os chineses também tenham, digamos, uma hegemonia da medida, né, tecnológica, o que vai produzir um salto muito grande nos próximos anos na economia chinesa, e vai criar um salto militar também. Por que o salto militar é importante? O que os americanos podem fazer na China? Podem invadir a China? Não, isso é impossível. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Eles podem fazer um cerco naval contra a China para, digamos, estrangular a economia chinesa, para que não entrem, por exemplo, alimentos para a China. A China importa alimentos, mas que chega por lá por via naval. Como é que a China se livraria desse cerco naval? Ela ampliou a sua marinha de guerra. Mas a China não tem uma tradição naval, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a Europa. Então, a China conseguiria se defender dos Estados Unidos por essa via? Talvez não. Talvez sim, mas é um pouco mais complicado. Agora, se ela desenvolve tecnologias de informática, para desenvolver a sua força aérea, a sua tecnologia de mísseis, não somente do ponto de vista da qualidade do míssil, como da precisão, ela pode romper o cerco naval do seu próprio território. Aí é que está o porém, Mauro. E a tecnologia de IA, ela é fundamental para determinar a precisão desse armamento, a capacidade de você atingir alvos,
navais. A partir daí, você transformaria a frota americana no Pacífico, que é enorme. Os americanos têm uma frota no Japão até hoje, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tem aqueles milhares de soldados na Coreia do Sul por conta de uma guerra que está interrompida há 50 não, 70 anos, né? Eles têm tudo aquilo. Agora, se a China desenvolve isso, ela vai ter capacidade de simplesmente dizer, bom, americanos, vocês podem fazer isso, eu posso fazer, posso dar a resposta. Automaticamente, a conversa muda de um ponto de vista estratégico e favorece a China economicamente. Esse é o temor americano. Eles não querem deixar, eles nunca brigaram, Mauro, eu quero parar de importar caneca da China. Não, eles querem importar caneca, querem importar peça mecânica da China. Isso nunca foi uma polêmica. A polêmica é quando a China começou a desenvolver tecnologia própria e tecnologia de ponta em nível mundial. Sim. Que é, ontem nós conversamos com a economista Denise Gentil, a nossa maior fragilidade, né? O Brasil parou no tempo, né? Não disputa o protagonismo global porque se tornou um fazendão, né? O que o Brasil tem hoje? O Brasil tem basicamente milho, soja, gado, ferro, petróleo, isso é o Brasil, né? Aquilo que nos anos 80, inclusive, né, se investir em desenvolvimento tecnológico e tudo, e foi liquidado com o governo FHC, continua até hoje, portanto o Brasil está fora do jogo, né, do jogo que importa no planeta Terra, é meramente um fornecedor de milho, soja, minerais e petróleo para os países que de fato estão lutando o jogo da hegemonia global. Mas então você acha, Hugo, eu queria falar depois sobre Trump e os Estados Unidos, e Trump e a América Latina, quer dizer, o cenário do embate China-Estados Unidos e China, é um cenário de mudanças lentas, né? O que eu estou entendendo é que você não prevê nenhum desdobramento dramático no curto prazo. Os chineses vão ficar ali, naquele jogo deles de ir contendo, né, de evitando golpes mais agressivos dos Estados Unidos e avançando silenciosamente. É por aí, você acha? Eu acredito que sim. A China sabe que ela só pode agir no cenário internacional se ela tiver capacidade de defesa, né? Ela tem uma doutrina pacifista. A China teve debates que vêm de milênios, ali, do nascimento do que a gente chama de filosofia chinesa clássica, lá no período dos reinos combatentes. Algumas escolas até guerreiras, como o pessoal lá do Sun Tzu, da arte da guerra, né, que era a escola do soldado, né, ou da tática, e outras, né, escolas que defendiam a guerra, e outros tantos pensadores que eram pacifistas, né, Lao Tzu, lá do Tao Te Ching, era um pacifista. Mo Tzu também é um sujeito que, de certa maneira, influencia a chegada do comunismo na China, porque já há 2000 anos atrás ele tinha uma doutrina coletivista, pró-trabalhadores e pacifista. Então, os chineses eles têm uma doutrina que vem do mal, que é uma doutrina autodefensiva. Sempre foi desse jeito. Tirando, talvez, o equívoco que foi a guerra contra o Vietnã, lá no final da década de 70, eles sempre foram isso daí. Só que hoje, mais do que nunca, eles percebem que, para agir, eles têm que ter capacidade de defesa. Os chineses não vão dar um passo maior que a perna, Mauro. Eles não vão dar um passo, falar alguma coisa, sem ter condição de bancar o que eles estão falando. Isso é muito sério na cultura deles, e eles estão aí já há um tempo, eles também entendem de estratégia nacional, eles sabem o custo que foi esse tipo de coisa, inclusive no fim do Império, quando em muitos momentos o Império bravateou, por assim dizer, e pagou caro, por não ter como bancar a própria palavra e perder a credibilidade, né? Aí você perde o controle de um país que tem ali 1,4 bilhões de habitantes, né? A gente esquece desse detalhe, que Pequim é maior do que Portugal, né? O Xangai dá 2 Portugais e meio. Hunan, a província de onde veio o mal, tem a população da Alemanha. A gente está falando de um continente, na verdade. Uhum. E os chineses eles vão atuar por aí, mas quando eles tiverem os meios, é óbvio que eles vão mudar, porque eles querem mudar o referencial do mundo. É evidente, eles já deixaram isso bem claro, eles querem mudar o referencial. O problema do dólar não é o dólar. O problema é que o dólar, uma vez que esteja na mão dos americanos, ou o dólar se internacionaliza realmente na sua gestão no futuro, ele vai ter de acabar. Eles não vão continuar se desenvolvendo e aceitando essas medidas e instrumentos que são dos países ocidentais, que fizeram misérias lá no século de humilhação, né?
Até porque, não por qualquer questão moral ou de orgulho, mas por uma questão prática. Eles sabem que o desenvolvimento de qualquer país está limitado por isso daí. E eles vão ter de romper esse limite que existe para eles também, para qualquer outro país do mundo. Mas eles vão nessa estratégia autodefensiva, gradual, mediante o que os gramscianos antigos chamavam de radiação molecular, mas eles vão, porque eles estão avançando e surpreendendo. Ninguém esperava que eles fizessem isso. Por exemplo, a inteligência americana não captou isso. Os americanos têm quadros de espionagem ali, por que eles não anteciparam o DeepSeek? Isso é outro motivo de preocupação lá nos Estados Unidos, tá? Todo esse aparato de inteligência, todas essas agências de inteligência, nenhuma delas falou: opa, os chineses vão aprontar algum aqui em relação à inteligência artificial. Verdade, foram pegos de surpresa como todo mundo, tem razão. Ó, Júlia Vieira chega aqui como nova membro, agradecendo todo mundo que vai chegando aqui, vai se incorporando a este universo de pessoas que apoiam, sustentam aqui o canal Jones Manuel, como disse, um canal de esquerda, não tem grana do governo, não tem grana de grandes empresas, nem de banco, é nós com nós, fundamental, mas revoluções foram feitas no mundo assim. Revoluções do nós com nós, importante. O Luiz Campos Rojo, da Paraíba. Vejo a entrevista do Breno com Maduro, gigante. O Breno esteve aqui ontem para contar dessa entrevista. Queria ter olhar ainda 2 temas vinculados à chegada de Trump ao poder. Primeiro, o teu olhar de Trump para os Estados Unidos, né? O Trump para a política americana. Ontem, inclusive, a Miriam Marques, nossa correspondente lá em Nova York, figura, uma liderança na luta pela democracia lá, muito importante, ela me escreveu dizendo, olha, está um clima de apavoro geral aqui em Nova York com essa decisão do Trump de congelar os subsídios e toda a ajuda federal, que eles lá chamam de contra-ideologia woke, que tem gente aqui que se diz progressista e tal, que até fala em combate, mas isso significa o seguinte, são trilhões de recursos federais que são enviados para assistência, tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto em local, né, condados, né, a estrutura municipal deles lá, para programas de acesso a emprego, assistência à saúde, merenda escolar, ciência, entre outros. Simplesmente o Trump falou, parou. E aí uma juíza federal ontem suspendeu esse congelamento. Está um pânico lá nos Estados Unidos em relação a esses cortes e as pessoas muito impactadas com esse início de governo Trump. Estou falando da política interna lá nos Estados Unidos, né, das ações deles voltadas para o país. Qual o teu balanço desse início de governo Trump? Ele está procurando chocar, está querendo criar cortinas de fumaça, atingindo setores mais vulneráveis, agradar a base dele, conservadora branca, tá? Está procurando satisfazer esse pessoal e está usando uma doutrina de choque midiático que ele está copiando do Milei aqui na Argentina. O Milei, eu também tenho que escrever sobre isso um dia dele, porque o Milei é um grande laboratório, como Pinochet foi um dia, para o mundo. E o Trump que está copiando o Milei e não o contrário, é isso? Interessante. É uma dialética, e vice-versa. O Milei ele pegou algumas coisas do Trump e desenvolveu ao seu modo, e você pode ver que o Trump 2 ele está usando uma estratégia de choque midiático muito mais intensa que da primeira vez. Da primeira vez eram os discursos, a ruptura com aquela ordem liberal, mas agora ele está usando de medidas de impacto muito grandes. Um detalhe importante a gente precisa falar, a questão de expulsar os imigrantes estava acontecendo na gestão do Biden, para satisfazer alguns setores, mas ele não dava publicidade. O Trump precisa dar publicidade, isso é importante. O fator objetivo estava acontecendo antes. É claro que o Trump faz é arriscado, porque quando ele torna público esse tipo de coisa que estava acontecendo, ele expõe, inclusive, os governos que estavam recebendo esses deportados, entendeu? Então, o Biden queria fazer a política, o Biden bateu recordes de deportação. Só que o Trump ele não está preocupado com o número, ele está preocupado em gerar um efeito simbólico. O Donald Trump, ele quer expulsar todos os imigrantes nos Estados Unidos? Não, é mais complicado do que isso. O Donald Trump, ele quer, basicamente, assustar esses imigrantes e criar um clima de pânico racial, agradar a sua base e gerando um pânico maior, fazendo esse do governo,
ele planeja aumentar a exploração sobre o imigrante ilegal, o imigrante indocumentado, porque, na verdade, a mística americana não é proibir o imigrante indocumentado, é permitir que o imigrante entre para explorar ele, porque ele está numa categoria de quase escravo. Ele não é uma pessoa que está em uma condição plena de cidadania. Então, você vê que é um absurdo, uma hipocrisia tão grande dos americanos, que os imigrantes, eles muitas vezes pagam tributo e correm o risco de uma deportação. Então tem aquela questão, não, se o sujeito paga imposto de renda não vai ser deportado, mas a pessoa fica no limbo jurídico e é explorada. Trabalhadoras imigrantes indocumentadas ficam sempre sob aquele risco da deportação, sofrem abusos sexuais e ficam caladas porque temem pela deportação. Então, é uma economia muito perversa, essa dos imigrantes ilegais, que eles permitiram entrar nos anos 70, 80 em diante. São pessoas que vêm da nossa América Latina, explorada e arrochada pelos Estados Unidos, principalmente de 82 para cá, com a crise da dívida. Então, os americanos vão lá, quebram os países, roubam os trabalhadores desses países e exploram eles, porque eles permitiram a entrada, Mauro, e nunca deram direitos. Então, isso foi um jeito de você frustrar também os ganhos da classe trabalhadora americana, branca e negra, ao longo do século XX. E isso cria também um clima de ódio racial lá dentro, fazendo uma guerra racial entre brancos, negros, hispânicos. O Trump, ele está reforçando essa economia. Ele quer criar terror, e do terror ele quer aumentar a exploração do trabalho. Essa é a explicação básica. Ele quer satisfazer sadicamente a sua base supremacista branca, ele quer provar lealdade à sua base. E ele tem usado de uma estratégia de choque midiático aguda para normalização desse choque, que é algo que a gente viu com o Milei na Argentina, é algo que a gente viu com o Netanyahu em Gaza. Quer dizer, se eu faço uma maldadezinha, todo mundo vai protestar, e se eu aumentar a maldade enquanto as pessoas protestam, para naturalizar a perversidade do que eu estou fazendo. Isso é uma estratégia. É interessante, porque ele entrega um resultado para a base dele, né? Que é o aumento da taxa de lucro do empresariado, da burguesia, que explora a mão de obra dos imigrantes indocumentados, né? Exatamente. E é gente gente que não foi formada nos Estados Unidos. Você até trouxe um convidado aqui, e eu vi entrevista dele, não me recordo o nome dele agora, que ele falou de um ponto interessante. Como os Estados Unidos não gastaram dinheiro investindo na formação desses trabalhadores. Quer dizer, o México gastou, Porto Rico, sabe, Costa Rica gastou, Colômbia gastou, o Brasil gastou, e esse sujeito sai na fase adulta, de maior produtividade, ele vai trabalhar nos Estados Unidos e esse cara vai pagar tributo lá dentro e ainda vai ser explorado, porque ele vai ganhar menos que um americano. Ele vai ganhar menos do que $7 por hora. Isso é um problema tremendo. Isso gera uma contradição tremenda. Então, essas pessoas são exploradas, acabam tendo uma melhora relativa. Agora, essas pessoas foram para os Estados Unidos porque os países delas foram quebrados pelos Estados Unidos. Uhum. Então, tudo gira em torno. Agora, o Trump ele não quer expulsar todos os imigrantes, ele quer fazer parecer que ele vai expulsar todos os imigrantes, porque se ele fosse criar um grande êxodo de imigrantes, o que ia fazer? O salário médio americano ia subir, porque ia faltar trabalhador. Claro. E outra, os americanos não vão querer trabalhar de faxineiros, os americanos brancos, eles não querem trabalhar de faxineiros, eles não querem trabalhar de pedreiros, eles não querem trabalhar em certas funções. Ia faltar objetivamente gente, pelo preço que fosse. O Trump, ele quer, na verdade, criar um pânico racial que aumente essa exploração. Esse é o objetivo, essa é a base do governo do Trump, aumentar essa exploração sobre o trabalho, sobretudo em cima do trabalhador racializado, talvez melhorar a vida do trabalhador branco interno, criar um pânico racial, inclusive contra aqueles cidadãos americanos que não sejam brancos, e do outro lado, favorecer esse grande oligopólio de tecnologia. Mas qual é o grande calcanhar de Aquiles dessa conversa? Isso não é um desenvolvimentismo nem de direita. Eu vou reforçar um ponto. O governo do Trump, ele gira em torno de especulação. Ele é um governo que gira em torno não de economia real, ele gira em torno de ação da Bolsa. E na medida que essas ações estão vinculadas aos caras entregarem alguma tecnologia concreta, que a gente precisa ver Tesla na rua, e a gente não vê, isso vai gerar um problema de médio e longo prazo. É aí que está o calcanhar de Aquiles dele.
Então, isso é interessante, né? Porque isso é, a médio e longo prazo, um grande tiro no pé, né? Porque isso significa que a base real da economia americana vai estiolando, né? Vai se reduzindo cada vez mais, né? Então, o Make America Great Again vai virar um Make America Weakness and Weakness, né? Cada vez mais fraca, né? O Wesley Oliveira chega aqui como novo membro, saudando a sua chegada, mais um chegou hoje, e o Luiz Campos, o Rojo, da Paraíba, disse: abriram o DeepSeek, imagine o que não abriram. A última questão é Trump e América Latina, especialmente Trump e Brasil. Tivemos um primeiro ensaio, uma primeira cena dessa relação com esse episódio aí dos deportados, algemados e acorrentados. Como é que você... Bom, primeiro, como é que você avalia, né, posturas bem distintas do governo colombiano e do governo brasileiro nessa crise, a saída, né, a resultante final que esses dois países obtiveram, e a partir de olhar para essa crise, o teu olhar para a relação de Trump com a América Latina e o Brasil em particular. Eu acho que começa com o México, né, Mauro? O México fala, não, a gente não aceita, só que o Trump não mexe com o México. Ele vai mexer com a Colômbia. Então, o Trump é obrigado a engolir o que a Cláudia Sheinbaum falou em relação à dignidade dos imigrantes, e aí, em seguida, o Petro vai nessa toada, que é menos a toada quietista do Brasil, uma toada de enfrentamento. E quando o Petro faz isso, o Trump, ele truca, e o Petro truca também, vai me tarifar, eu vou te tarifar também, eu vou te responder, e aí a gente traz a briga aqui para o chão. Automaticamente, setores, né, mais de conciliação do próprio governo colombiano tentaram colocar panos quentes, mas aí já era tarde, porque a situação ela complicou de uma maneira que aí eles tiveram, bom, faz um acordo para aceitar a política de extradição, mas a Colômbia manda os aviões para lá, traz o povo sem algema. Inclusive o Petro buscou mostrar os cidadãos colombianos sem algema, sendo colocados com dignidade, e o governo americano procurou desinformar, falar, não, o Petro saiu absolutamente derrotado. É claro que o Petro cedeu, gritou alto, mas também teve concessões e teve vitórias. No fim, a Colômbia não foi nem tarifada e o povo não veio algemado. Muito embora seja a Colômbia gastando dinheiro do contribuinte que esteja mandando o avião. Mas o Trump, ele sentiu uma barreira física. Ele sentiu que, bom, o México não falei nada, falaram para eu não brigar com a Cláudia Sheinbaum porque o México é grande. Vou tentar com a Colômbia. Opa, mesmo a Colômbia, que é o terceiro maior país da América Latina, não foi tão simples. Então, vou ter de falar grosso com quem? Com o Equador? Com o Chile? Com a Bolívia? Talvez seja isso. Então, isso gerou preocupação da parte dele. O Brasil, no entanto, ele continua com a política descalibrada, assim, para ser bastante eufemista em relação a isso. O Brasil, ele adotou uma política que foi se alinhando mais e mais ao Partido Democrata ano passado. Ele se engajou, né? Não dá para dizer que ele se engajou pela candidatura da Câmara, ele fez apostas, né, que tiveram impacto aí na Venezuela, no BRICS, em todas as apostas que o Brasil fez, tudo girou em torno de uma política de alinhamento com o Partido Democrata, só que tem um detalhe, Mauro, o Partido Democrata perdeu. E aí, como é que você recalibra? Então, tem um clima de barata voou de quadros do governo, do núcleo hegemônico do Itamaraty, do Nelson Amorim, e pelo jeito o Lula agora fala, não, agora a gente vai ter de ir por aqui. Falei com o Putin, vou visitar o Putin, não vou entrar no confronto, o Lula não é uma pessoa do confronto, está cada vez mais avesso a esse confronto, se a gente analisar e comparar Lula com Lula, né? Lula 3 com Lula 2 em matéria de política externa, e há uma inclinação para olhar com mais carinho para o BRICS, porque esse governo Lula 3 começou com uma política de equilíbrio, né? Fica ali um equilíbrio entre o Partido Democrata e o BRICS e a integração sul-americana, mas rapidamente isso caminhou para uma política de alinhamento com o Partido Democrata, que foi piorando ao longo dos 2 primeiros anos. Só que agora acabou. Cadê o Partido Democrata? Está aí escondido? Eu não estou vendo, não está aqui. Entendeu? Então, o próprio Lula falou com o Putin que deve ter sido motivo de polêmica lá dentro do governo, mas ele foi porque ele não vou confrontar, ficou nessa postura assim, essa história dos algemados, mas ele está tentando buscar uma reaproximação, e é óbvio que o Putin dá risada disso daí, né? Claro. É óbvio que o Xi dá risada disso daí, é óbvio que o Maduro dá risada disso daí, porque
Para que o Brasil fez tudo isso? A troco de quê? Só que não ter confrontado o Trump, aí o que acontece? Existe uma visão medíocre de que não temos de confrontar o Trump para não vir a tarifação, porque isso é bom para a economia. Qual economia? Essa economia aí que a gente está analisando, prospectando, que tem 1000 questionamentos, né? Questionamentos como, por exemplo, o preço da gasolina, que relativamente é maior do que era em 2022. Se você comparar o valor do litro da gasolina com o barril de petróleo da época. Sabia? A razão, ela está maior. Então, a gente está num cenário muito problemático. E o governo insiste nesse caminho, né? Nessa política quietista e nessa política de não confrontação, que não vai ser possível, porque o Trump ele vai buscar criar um factoide para tributar. Acho que há pessoas que têm esperança de manter uma política pusilânime para não vir essa tarifação, porque eles não querem. Porque o que é a defesa, sobretudo da equipe econômica, em relação a essa postura medíocre em relação ao Trump? É de que o Brasil não sofra uma tributação. É o fim do mundo para o Brasil se acontecer uma tarifação? Não. Mas isso vai empurrar o Brasil para a China. Então, não é uma derrota do Brasil. Eles estão preocupados com a derrota deles, do campo liberal. Porque se o Trump fechar, vou meter aí 30% em tudo do Brasil, não quero saber de Brasil, o Brasil enche o saco. Basicamente, o Brasil vai se integrar mais com a China, mais com a Rússia. Isso é do interesse desse campo no governo? Não, porque aí acabou para eles. Já não tem Partido Democrata, não vai ter Estados Unidos nem como país, o que será deles? Sim. É aí que está o Aldo Borogodó, que é uma questão que caminha junto da mentalidade econômica do governo, junto com a burocracia do Itamaraty, que se empoderou diante do vácuo do Bolsonaro, do golpe do Temer. Eles se empoderaram e assumiram uma linha liberal que é contrária à própria política que o Celso Amorim defendia. E hoje o Celso Amorim está adequado a essa mudança da corporação superpoderosa. Então, o Itamaraty, hoje em dia, é digamos, líder dessa posição liberal, junto com setores ali da economia que mal escondem sua posição. E leva o Brasil para uma situação complicada, mas que interessa a eles. Essa é muito interessante que você traz, né? Porque o governo Lula tem, do ponto de vista, vamos assim, estratégico, esta orientação liberal. Isso está patente hoje, né? Na economia, na política externa, na relação com o campo brasileiro, né? Na opção que ele faz pelo agronegócio e não pelo MST. E assim, então, estrategicamente é um governo de orientação liberal. Mas o choque com a realidade é tão grande que, na tática, o governo fica como barata tonta, né? Uma hora para cá, uma hora para lá, em todos os assuntos, né? Então vai lá, o Lula faz uma reunião com os ministros e fala: a coisa mais importante do Brasil nesse momento é combater a inflação dos alimentos, e dá uma ordem para os ministros para combater a inflação dos alimentos. E aí, na semana seguinte, não acontece nada. Não tem combate à inflação dos alimentos, ao contrário, né? O que tem é uma afirmação do governo dizendo para o agronegócio, para os banqueiros e para a mídia liberal, não tomaremos medidas ortodoxas, né? Não tem um combate à inflação dos alimentos, tem uma afirmação daquilo que o governo não fará. E na área externa que você está dizendo a mesma coisa, né? Tem essa orientação geral, na hora que vem o Trump pela frente, que fracassa a estratégia da aliança com... Aí o governo que vinha se afastando dos BRICS tenta rapidamente se reaproximar, sabe lá quanto tempo isso vai durar, né? E veja, na questão dos alimentos ainda, você tem uma figura que tem suspeita de ser esquerdista, que é o Rui Costa, fala: não temos de intervir, né? Reproduzir a política que se reproduzia na Conab e nos próprios governos Lula. Então, o Rui Costa está falando: bom, temos de fazer. Ele acaba sendo atacado e surge uma polêmica dentro da própria equipe de governo, porque Rui Costa, esse grande marechal esquerdista, falou em intervenção no mercado, e o Rui Costa: não falei bem isso. Então vira uma questão, porque o Rui Costa usou a palavra intervenção e não o preço dos alimentos, porque o Lula já percebeu isso, o Lula já colocou isso, mas automaticamente ele não consegue pôr em prática. E se ele não pôr em prática, ele tem de entender que não vai ser com conversa que isso vai ser levado, porque o preço relativo dos alimentos também aumentou, meu caro Mauro Lopes. O preço da cesta básica, sabe, tem uma coisa importante que é conta de padeiro. O preço da cesta básica de São Paulo equivalia a 16% da renda média nacional há 10 anos, 16%. Hoje em dia, essa cesta básica paulistana
vale 25% do salário médio. Então, você subiu 9 pontos percentuais sobre 16. Isso é um problema, cara. É um problema tremendo. A gente está falando de um aumento do preço relativo de 50%. Olha, no Sim. auge do Bolsonaro com a política da Petrobras, que eles tiraram e não botaram nada no lugar, um preço, em novembro de 2021, eu fiz essa conta antes aqui do programa, o preço do litro médio da gasolina em novembro de 2021 era 1,35% do preço do barril de petróleo em reais. Hoje está em 1,5%. Então, relativamente, o preço da gasolina, porque a gasolina é feita de petróleo, uma série de outros insumos, um processo industrial, mas o que é que justifica a gasolina estar relativamente mais cara? E o que é que o mercado está pedindo? Que se aumente mais ainda a gasolina e o diesel, para voltar talvez a um patamar da época do governo Fernando Henrique, onde um litro de gasolina equivalia mais ou menos a 2% do preço de um barril, que é um absurdo completo, que é uma razão extremamente alta. Depois a gente tem de pesquisar um pouco melhor. E lembrando que em um dado momento do governo Bolsonaro, quando o barril subiu muito, eles também não conseguiram repor o preço da gasolina tão rápido, e o preço da gasolina, mesmo alto, era 1% do preço do barril. Então perceba que a razão ela piorou. Então, se você olha esses dados qualitativos da economia, você entende o mal-estar do cidadão. Gasolina continua cara, mas o cidadão estaria até mais revoltado se ele olhasse que, na realidade, o preço do petróleo hoje é mais barato do que há 3 anos. Então, se você não toma uma atitude prática, não tem como. A popularidade ela vai ser corroída. É invariável que a popularidade do governo vai ser corroída, e isso sim vai trazer o fascismo de volta. Porque ficar a reboque desses setores do mercado vai produzir isso, vai produzir um governo aí, um pato manco, e o mercado vai escolher o bolsonarista que eles quiserem. O plano do mercado é esse hoje em dia, inclusive com a colaboração consciente ou não de algumas figuras do governo. O grande problema é que se o Trump entrar em crise também, que eu não duvido nada que lá entre em crise, a gente pode ser salvo pelo gongo de novo. Agora, a situação é muito grave, não tem como a gente escapar, falar, olha, não... Essa questão dos alimentos é um exemplo, já não é a primeira vez que o presidente fala, já não é a primeira vez, ele falou isso há um ano, e nada foi feito. E ninguém consegue explicar o que aconteceu com os estoques da Conab, porque a política de estoque estratégico era uma política que funcionava, apesar de na época, já haver essa concentração da terra destinada ao plantio da monocultura para exportação e não para o alimento. Mas, bem ou mal, o estoque regulador ele tinha uma atuação importante e barateou o preço dos alimentos naquele período. Sem isso, não tem como o governo fazer nada, ou ele vai fazer muito pouco em relação ao preço de alimento. Se você não tem Não, e um não vai plano ter, né? que Demorou 2 anos para agora o presidente na Conab dizer que vai cuidar de estoque regulador, na metade. Já passou da metade do governo Lula e agora é que vão começar a cuidar. Não vai ter, né, estoque regulador. Veja, Mauro, quando explodiu o problema do Rio Grande do Sul, veio toda a história do arroz. Vamos tomar medida, vamos importar, vamos fazer leilão. E aquele leilão, não, teve um problema de corrupção, cancela o leilão. E nada foi feito. E o que aconteceu com o leilão? O que aconteceu com a política de importação? Isso foi frustrado. E aí o preço foi para o consumidor, foi justamente para a base eleitoral do governo, que são os mais pobres, e isso gerou uma queda de popularidade. Sim. Então, não são fatos, a gente está falando aqui de números, né? E números bem concretos na vida do cidadão. Então, se isso não é revertido, né? A história do leilão do arroz morreu ali. Conab leilão do arroz morre no meio de 2023. Não aparece agora. E aí a gente tem todo esse cabedal de problema que também se revela na política externa. Sim. Não, e aí, a hora que você vai ver quais são efetivamente as duas medidas para o, em tese, combate à inflação dos alimentos. Reduzir os juros do plano safra, ou seja, favorecer ainda mais o agronegócio. E 2, reduzir, quem sabe, talvez, a alíquota de produtos de alimentos importados. Olha só, não é nada, né? Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Que você deveria, na verdade, tratar de uma questão que é o seguinte, você diminuir os juros e aumentar o apoio estatal para plantar feijão, arroz, você vai diminuir o juro para tudo? Aí o cara vai plantar soja, certo? Não faz muito sentido. E essa questão da política externa, porque aí o agro ele caminha numa contradição com os Estados Unidos, numa competição, mas por outro lado caminha junto a favor de uma economia dolarizada também.
e acaba bloqueando todo esse processo de industrialização. E o liberalismo erudito do Itamaraty acaba, digamos, marchando separado, golpeando junto, digamos, do agro mais arcaico, mais conservador. Então, os dois acabam se unindo numa agenda que é um Brasil pré-30, né? É essa mentalidade. Agora, não vai sustentar nenhum tipo de governo progressista se você não entrega para o povão nada. Se já não entrega para a classe média porque falta uma política industrial para gerar emprego de qualidade. Se você não entrega isso aí para sustentar um preço de alimentação adequado, dentre outras coisas, aí você não segura. Não. Lamento. Não vai segurar. Hugo Albuquerque, cara, muito obrigado por mais essa sua vinda aqui. Alegria renovada de ter você aqui com a gente. Bom, até a próxima. Então, boa semana. Hoje é quarta, não, boa continuidade de semana. Aguardemos o Copom e o reajuste no preço do diesel hoje, lá na Petrobras. Quarta-feira tenebrosa para o país. Vamos ver o que vem pela frente. Abração, querido. Imagina, Mauro, é uma honra estar aqui. Um abraço. Abraço.